Bom demais! Estamos de volta aqui com mais uma edição do Inspendcast e você sabe, né? Por aqui sempre tem um tema que vai ser relevante e importante para você. Se você é da área de empreendedorismo ou se você faz gestão ou quer fazer gestão, fica com a gente que hoje vai ser imperdível. Solta a vinheta! Muito bem! Você já pensou em empreender? Qual é a diferença será entre empreender e fazer gestão? O nosso tema de hoje é como gerir e criar um negócio de alta performance. E hoje a minha convidada especial é a Renata Pontes. Bem-vinda, Rê. Olá, Cris. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui na mesa para poder debater um tema tão importante para os empresários e pessoas que querem trabalhar na área financeira. Bom demais isso, né? Porque a gente vê a quantidade de dúvidas e o quanto é difícil gerir um negócio. Muitas vezes as pessoas nos procurando algo mágico. Qual é a pílula milagrosa? E não tem, é trabalho. É trabalho todo dia, mas com foco, direcionado, sabendo qual objetivo você quer alcançar. É realizar a mesma coisa todos os dias para você poder atingir alta performance. Você já viu um atleta conseguir alta performance nadando uma vez? Ah, de jeito nenhum. Jogando basquete uma única vez? Não, esse pessoal treina. E para gente que é empresário ou que é da área financeira, no que consiste o treino? Fazer a mesma coisa todo dia, mas todo dia melhor, melhor do que foi Sim, feito ontem. perfeito. A disciplina, né? A disciplina. A disciplina é que leva longe, não Exatamente. é? Bons hábitos. E óbvio que não só isso, né? Tem que ter alguém que tenha conhecimento. E vontade de aprender, porque a gente vive num momento hoje que a maior parte dos conteúdos eles estão disponíveis Uhum. gratuitamente. Basta a pessoa ter vontade de ir atrás da informação. E você sabe que a gente comentou na hora do almoço hoje que existe a questão espiritual também, Sim. não é? A gente pensa em números, pensa em negócios, mas também existe a questão espiritual. Mas eu fiz uma brincadeira com a Rê na hora do almoço, que eu disse o seguinte, né? É óbvio que Deus nos ajuda e a gente leva as coisas para o universo e o universo nos devolve. Mas, meu amigo empreendedor, deitado na cama, Não vai rolar. parado no sofá ou sem inovar, Não vai rolar. não vai rolar. Deu até rima, hein, Rê? Não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente tem que fazer a nossa parte. Rê, para eu não ter que ler o seu Wikipedia, se apresenta para nós. Bom, meu nome é Renata Pontes, eu sou CEO da WeBelieve. Nós somos uma empresa que trabalha com eventos, educação corporativa e consultoria na área de marketing, vendas, financeira e gestão de pessoas. Qual é o nosso grande objetivo? Tornar pequenas empresas, que são empresas que faturam ali em média de 30 a 80 mil reais, em médias empresas. Fazer com que essas empresas evoluam o seu faturamento de 30 a 80 para 300, 500 mil. Esse é o nosso grande desafio e nosso grande propósito. E através disso ajudar as famílias, né, porque o propósito da We Believe é muito bonito. O nosso propósito é ajudar as famílias, porque por trás de cada empresa, de cada pequena empresa, tem uma família. E aí ajudando essa empresa a se estruturar melhor, a aumentar seu faturamento, a ter um processo de vendas estruturado, ter um processo financeiro estruturado, nós estamos ajudando também todas as famílias que participam daquele ecossistema, tanto os proprietários, os sócios, Uhum. quanto os colaboradores. Já pode fazer provocação? Pode? Como que o teu propósito se conecta com o propósito da We Believe? Nossa, que Ó, você viu? pergunta, Você tem até hein? tomar água, viu? Bom, Não é é? bem interessante essa pergunta. Eu também estava conversando com o Cris na hora do almoço, e falando para ele justamente isso. Eu sempre trabalhei na área financeira. Então, todas as cadeiras de uma área financeira que você possa imaginar, eu sentei. Fui estagiária de cobrança. Sim, eu lembro. Você lembra? Eu Fui lembro. estagiária de cobrança, depois eu fui analista de contas a pagar, depois de contas a receber, depois responsável por faturamento e cobrança, fluxo de caixa, fechava livros fiscais, emitia nota fiscal nas impressoras matriciais. E ali de por diante o mercado foi evoluindo e eu fui evoluindo com o mercado, né, aprendendo novas coisas. Com 23 anos eu abri a minha própria empresa. Puxa vida, com 23. 23. Tá vendo? Nunca, ó.
não tem idade para fazer isso não, viu? Você tem que ser meio doido, ter um parafuso a menos, mas com 23 anos eu abri a minha própria empresa, focada na área de cobrança na época. Uhum, Enfim, e aí a carreira toda virou história. Qual é o ponto? Por que que você me perguntou como que o meu propósito se vincula com o propósito da empresa? Eh, Modéstia à parte, eu mando muito bem na área financeira, tá? Mando muito bem na área financeira, tanto na parte operacional quanto na parte estratégica. uhum. Mas eu não queria, porque o financeiro é muito frio. O financeiro, ele é muito frio. O financeiro, ele é uma área que às vezes ele fica um pouco apartada da empresa por conta da imagem que as pessoas têm do financeiro, de uma área mais austera, de uma área mais rude. E você tem que ser mais firme mesmo nas decisões que você coloca ou nos seus pontos de vistas, porque você está lidando com dinheiro, normalmente dinheiro dos outros. Uhum. Então tem que ter responsabilidade com aquilo que você está fazendo. Mas eu não queria que a minha expertise, que o meu conhecimento, enriquecesse apenas uma empresa. Eu não queria que esse conhecimento ele ficasse centrado num universo tão pequeno. Então eu sim, em um determinado momento da minha carreira, eu comecei a pedir a Deus efetivamente, que adorava o que eu fazia, Uhum. sempre amei trabalhar no financeiro, mas que eu queria que aquele conhecimento tocasse mais pessoas, que aquele conhecimento ajudasse a comunidade, que aquele conhecimento, ajudasse outras pessoas a ficarem bem, ter seus recursos financeiros, seus fundos de reserva, que pudesse ajudar outras pessoas a atingirem seus sonhos a partir do meu conhecimento. Ah, eu vou ter até uma pergunta para você daqui a pouco disso. E quando eu passei a fazer parte da We Believe, é como se fosse um encontro de almas. Tudo bem que é uma pessoa jurídica, mas é como se fosse um encontro de almas, porque o objetivo da empresa é ajudar pequenas médias empresas e Uhum. ajudar famílias. E aí eu vi uma oportunidade do meu conhecimento impactar todo esse ecossistema, impactar todas essas pessoas de forma positiva e levar esse conhecimento a mais empresas. Você sabe que você comentou, né, que trabalha com o dinheiro dos outros, né. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas, eu pelo menos eu carrego ele, você sabe que crença, ela não é uma verdade, mas ela é a verdade de quem tem, né. É que assim, eu penso que o dinheiro que eu cuido dentro da empresa, Uhum. ele realmente é de outra pessoa, porque ele não é só do dono, ele também é dos colaboradores, né. Com Porque certeza. qualquer erro administrativo, qualquer erro de gestão de quem está numa cadeira, né, como o CEO, por exemplo, Uhum. pode impactar nessas famílias que fazem parte. Na verdade, ela é primeiro do colaborador, Sim, primeiro do fornecedor, primeiro do governo. é. O dono é o último, né. O dono é o último. E o dono é o último e só vai ver a cor do dinheiro se for bem administrado, senão o Uhum. dinheiro fica pelo meio do caminho. Eu costumo dizer, inclusive, para o pessoal nosso, que assim, é óbvio que quem paga a nossa conta são nossos clientes, certo? Sim. Mas assim, além deles, quem paga o meu salário na cadeira de gestão são os colaboradores. Sim. Por quê? Eles trabalham todos os dias, certo? Sim. Fazendo lá as entregas, para que eu também possa receber o meu salário. Eles são a nossa imagem. Exato. Eles são quem está nos representando. Eles é quem representa a marca. Então, não importa se o cliente está falando conosco ou se está Uhum. falando com o estagiário. A pessoa que está ali realizando, intermediando a relação da empresa com um cliente é responsável pela marca, está representando a marca, independente do tempo de casa, da cadeira que ocupa, do cargo que carrega. Perfeito. E todos nós, o grupo todo, né, de colaboradores e executivos, eles têm que fazer com que isso tudo cresça para que todos possam ter algum benefício, seja ele de bônus, de algo que seja de merecimento, né? Uma empresa ela tem 2 caminhos, tá? Ou a empresa está crescendo, ou a empresa está morrendo. Não tem outro caminho para a empresa. A empresa que opta por estagnar, ela vai morrer. Porque é natural você ter saída, ida e vinda de clientes da base ou de colaboradores. Um colaborador quer ficar contigo enquanto você está crescendo. Sim, Se você optar por parar de crescer, as pessoas não ficam. E é importante a empresa crescer para criar novas cadeiras, criar novas oportunidades dentro da própria empresa. E algumas pessoas me falam assim: "Nossa, Renata, mas uma empresa ou ela está crescendo ou ela está morrendo", isso não é verdade. É, a empresa pode não morrer na sua geração,
Se ela ficar estagnada, já está morrendo, né? Mas você pode estar aí, a empresa em algum momento ela vai morrer, tá? Uhum. Toda empresa um dia vai. Gente, eu sei que é muito triste, mas eu só trago verdades, tá bom? Verdades doloridas. Toda empresa um dia vai morrer. Todas. Seja porque vai morrer, faliu e não foi gerida corretamente, seja porque ela é vendida, seja porque ela sofre alguma fusão e aquisição e ela muda o nome, ela deixa de ser aquela empresa e passa a ser outra, mas toda empresa um dia vai morrer. Aí você tem que escolher hoje, enquanto você está gerindo a sua empresa, qual é o caminho que você vai levar a sua empresa, qual é o caminho que você quer. Você está organizando a sua empresa hoje para ela ter menos giro de capital e, consequentemente, morrer pela falta de clientes, por dificuldade financeira? Ou você está organizando a sua empresa para ser vendida? Porque é esse o caminho, não tem outro caminho. Pode não ser no curto prazo, pode ser em outra geração, mas é isso. Tenta puxar na sua mente todos os nomes de empresa. A gente conhece empresas gigantes que um dia Sim, sim. acabou. Grandes redes, né? Bancos. E aí te conto um segredo. A decisão é no dia a dia. A decisão está quando você mistura PJ com PF. Você sabe que não pode fazer. Nossa, agora você falou uma coisa, hein? As empresas e pessoas que fazem essa mistura. O pequeno negócio é mais comum, né? Fazer isso, né? É totalmente comum, porque você normalmente é a mesma pessoa que paga as contas, é o dono que paga as contas da Uhum. empresa, paga a conta da pessoa física, e aí vai pagando tudo na empresa e depois ainda fala que não tem prolabore. Eu já vou até emendar na primeira pergunta com esse tema que você trouxe aqui. Como que o dia a dia financeiro impactam nas empresas? O financeiro é o coração da empresa, tá? É claro que para o Cris, que vem da escola de vendas, deve soar estranho essa palavra. Como assim? O financeiro é o coração da empresa se quem traz cliente para dentro da empresa é a área de vendas. Mas se o financeiro não estiver organizado, todo o esforço de vendas morre dentro do financeiro. Você vai vender, 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 vender e o dinheiro vai todo pelo ralo e no fim da Uhum. conta não sobra nada. Então, uma empresa equilibrada, ela tem um financeiro forte e uma área de vendas forte. E normalmente são áreas que se chocam. Por quê? Porque tem perfis diferentes. Uma área financeira, ela é o quê? Conservadora. Sim, E tem que tem que ser, né? ser. Tem que ser. E a pessoa que está à frente de vendas, ela é a mais arrojada. E também tem que ser por conta do job que ela Claro. faz. Tem que ser. E o que é o equilíbrio? É eles estarem sempre em choque mesmo, conversando, debatendo. Uma vez o ponto de vista financeiro fica à frente, outra vez o ponto de vista do comercial fica à frente, de vendas fica à frente. Mas isso gera equilíbrio. Por quê? Porque se só o financeiro fica à frente, com o ponto de vista conservador, a empresa não cresce. Uhum. Se apenas o ponto de vista do comercial fica à frente, de vendas fica à frente, a empresa fale. E fale por quê? Porque a pessoa é tão agressiva no processo de vendas que não se preocupa em olhar, porque normalmente comercial não quer saber de custo. Claro. Então ele é tão agressivo no processo de vendas, Deveria, Rê. eu acho que não. Acho que não, né? Você tocou num assunto que eu me lembro de uma situação. Eu acho que não, porque senão eu tiro do comercial a essência dele. Exato. E você sabe que no passado eu fui diretor comercial. E aí eu me recordo de estar em uma reunião, acho que foi 2014, 2015, e uma época de orçamento muito apertado na empresa. E numa reunião de diretoria, o meu diretor financeiro dizendo o seguinte: não temos dinheiro em caixa, segura tudo, né? Porque a coisa apertou. E aí eu voltava para dentro do ambiente do comercial e o meu vendedor dizendo assim: preciso de passagem aérea e hotel para ir para não sei para onde. Ó, eu vou fazer um evento com o cliente, vou marcar um almoço lá naquele restaurante melhorzinho lá para levar o cliente. E aí aquela sensação de você ter o financeiro segurando tudo e o comercial precisando acelerar. Empurrando. É. E aí era um troço difícil para mim controlar a minha mente de como que eu conseguiria, sabe? Tá bom, eu preciso entender isso aqui, mas eu também não posso parar aqui, porque se eu parar aqui não gero receita para lá. Como é que lida com isso? Não lida, é assim mesmo. É o embate entre o financeiro e o comercial que vai gerar a melhor conclusão. Porque você vai conhecer os pontos de vista comercial e o que aquilo vai te trazer de retorno. O financeiro vai conhecer qual é o impacto dele no caixa. E aí a conversa entre esses dois setores e entender o ponto de vista e o retorno daquele investimento é que vai gerar a melhor decisão. Porque você não pode deixar de fazer uma visita, uma viagem,
de algo que vai te gerar receita? Não pode. Numa indústria que nem você parar de comprar matéria-prima, porque não tem dinheiro. Você parou de comprar matéria-prima, não tem como produzir, não tem como Perfeito. produzir, não tem como vender. Mas qual que é a melhor decisão? Em momentos de dificuldade de caixa, é conversar. Conversar, e aí sim, em alguns momentos, o ponto de vista financeiro vai prevalecer, porque faz sentido. Em outros momentos, o ponto de vista comercial vai prevalecer, porque aquilo é um investimento que você tem um retorno. Mas quando você está com dificuldade financeira, tem que arrochar, tá? O financeiro ele tem que se posicionar de uma maneira mais dura do que ele se posiciona em outros momentos. Porque você tem que tampar os buracos. E aí para o comercial é delicado, ainda mais no Uhum. modelo aqui da Expand, onde tem visitas, as pessoas estão fora da casa delas, dormem fora da casa Sim. delas, Em outro estado, às vezes, é né. outro estado. Como que a gente estrutura isso? Porque a gente tem um colaborador no meio desse caminho. Como que estrutura essa visita que precisa ser feita com a qualidade de vida que tem que ser oferecida para o colaborador com a falta de caixa? São temas que não se conversam. E mais do que isso, né, e de novo, né, fica naquele conflito, porque pensando assim, sei que eu tô com o caixa apertado, que pode ser a realidade de repente de alguém que está vendo a gente, e aí, o que que eu faço? Eu falo para o meu comercial que a realidade é essa ou eu não falo? Eu acho que a gente tem que falar, mas o suficiente. Apenas o necessário. Porque a gente tem que ser transparente com as pessoas que trabalham conosco também. Mas eu acho que a gente tem que contar a história até o ponto onde eles têm condição de lidar com aquela informação. Porque não, senão você causa pavor dentro da empresa, causa, as pessoas se assustam, você pode gerar um monte de gente saindo da empresa e a situação fica pior. Então a gente conta para poder manter a transparência, mas até o ponto onde o colaborador tem condição de absorver aquela informação. É certo eu usar então uma análise como se fosse, por exemplo, recentemente a gente teve a notícia lá do banco, né, das startups. Pensando que os nossos colaboradores, né, o nosso time, é um capital intelectual Uhum. da empresa e o banco tem um capital financeiro. Quando tem uma notícia ruim, o que acontece? Todo mundo quer retirar o seu capital financeiro no caso do Sim. banco. Pode acontecer então do capital intelectual da empresa receber uma notícia ruim, também queira ter uma fuga grande e aí você fica insustentável. Com certeza. Aí o que acontece é pior, tá? O que acontece é que quem é bom vai para o mercado e só vai ficar só com quem não produz. Isso é um risco, hein? É um risco gigantesco, porque aí você vai ficar com uma equipe que não é produtiva e que talvez fique oculta pela Sim, galera que produz. Quem é bom, quem tem visibilidade de mercado, quem tem conhecimento técnico vai para o mercado e vai se recolocar de maneira fácil. E aí você fica só com a galera que não tem fit cultural, com a galera que não tem conhecimento técnico, que é improdutiva. perfeito. Então, esse é um risco que precisa ser muito bem calculado. Por isso que eu acredito na transparência, acho que temos que ser transparentes, mas na medida certa. Você viu que a gente começou faz pouco tempo, isso já trouxe 2 dicas, pelo menos, importantíssimas para gerir ou criar um negócio, né. Sim, Não misturar pessoal com profissional, né, sim. o CPF com o Uhum. CNPJ, e também essa questão do capital intelectual de que se você começar a ter uma fuga, vai sair os bons e vai ficar só a as encrenca parado lá, né. Exatamente. Tá? E aí você não vai ter nem as boas pessoas, né, os bons profissionais para intermediar, para equilibrar, então é uma situação bem delicada. E aí voltando na pergunta que você me fez, né, que como que o dia a dia impacta? O dia a dia do financeiro, ele é operacional. Então a pessoa ela tem que chegar, tem que abrir o extrato bancário, tem que fazer a conciliação bancária, tem que checar se o contas a pagar dela está lançado até dezembro. Pensando inclusive em férias de todo mundo, 13º, rescisões, qual foi a média de rescisão que você teve no ano passado, lança no seu no projeção do seu contas a pagar. Dissídio. Então você tem que lançar ali tudo que você pode achar que vai acontecer dentro do ano. "Nossa, Renata, mas isso é operacional". É operacional. Mas não tem um grande pulo do gato que eu possa fazer sem ter que fazer isso? Não. Pra não correr o risco não, né. Não. O grande pulo do gato do financeiro é você fazer todo dia a mesma coisa com excelência. É todo dia você conciliar. É você ter alguém que quando chega uma conta para pagar que não está projetada, que essa pessoa reclame.
A minha alegria é ter alguém no financeiro que reclama. Quando a pessoa reclama no financeiro, não reclamar de ser reclamão, mas pontua, questiona: "Poxa, recebi uma conta aqui, a pessoa comprou, não avisou, não vou pagar", porque às vezes as pessoas Uhum. brigam entre as. Gente, é um problema que eu adoro ter, porque significa que tem alguém olhando, tem alguém cuidando. E esse processo no financeiro de não aceitar coisas que não foram combinadas, não foram orçadas, não foram acordadas, gera segurança financeira para a empresa. Perfeito. Porque gera educação nas outras áreas, as outras áreas acabam educadas, porque falam: "Nossa, não vou fazer, porque vai falar um monte na minha orelha, então não vou contratar sem avisar, não vou combinar uma data de pagamento sem checar com o financeiro se cabe no fluxo de caixa, não vou fazer". Então o financeiro ele não tem um grande não, você não tem uma grande conta para cortar, não tem um grande custo para zerar, não tem o grande pulo do gato. O financeiro é você fazer todo dia a mesma coisa com excelência. É todo dia controlar o seu extrato bancário, todo dia você lançar suas contas no plano de contas correto, gerar seu DRE, realizar fechamento mensal. É todo dia a mesma coisa com excelência. Porque o dia que você deixa de fazer um dia isso, pode passar qualquer coisa por ali. E quais são os impactos de uma empresa que não tem esse controle, que é operacional? A empresa pode deixar de pagar fornecedor. Uhum. A empresa pode ter um nome protestado no Serasa por puro descontrole no financeiro. A empresa pode chegar num dia de pagar uma folha de pagamento ou pagar um fornecedor e não ter o dinheiro para realizar esse pagamento. A empresa pode passar por situações de ter que escolher qual conta vai pagar. Aí você pode falar: "Nossa, Renata, mas eu não", isso não são todas as empresas que passam. Concordo, algumas empresas realmente não pa ou algumas passam e Uhum. outras não passam. Qual é a diferença de quem não passa por quem passa por isso? O controle financeiro. E o que é o controle financeiro? No que consiste o controle financeiro? É simples. Olhar o extrato bancário todo dia, checar seu saldo todo dia, realizar conciliação bancária, fazer projeção de vendas, entender quanto que vai ser seu saldo até pelo menos até a próxima folha. Se você mexe com exportação, o prazo é maior, pelo menos 6 meses, que às vezes tem prazo diferente de chegar as coisas e vender. Então você tem que olhar isso por conta de descasamento de caixa. Mas não tem uma grande ação, é ser disciplinado. É fazer o arroz com feijão bem feito. Bem feito, Como é que uma empresa pequena, e aí pequena mesmo, tá, vamos imaginar um pequeno comércio. ok? Como que uma pessoa pode fazer a gestão numa situação dessa? Deve comprar um sisteminha? O que que ela pode fazer para poder controlar o negócio? Tem vários sisteminhas no mercado que propiciam fazer isso. Isso é sistema barato. "Ah, mas eu não tenho dinheiro para implantar isso agora". Tem um monte de planilha de Excel no mercado, mas é um monte, Até gratuita, né? gratuita, que te ajuda a fazer esse controle. Qual que é o desafio? Seja no sistema ou seja na planilha de Excel? É a disciplina. É o input. Não tem desafio desafio mesmo, você não está falando Sim. de fazer grandes implantações, tem sisteminha simples que você compra por valores baixos, não tem o dinheiro, pega uma planilha que tem um monte de planilha gratuita que você faz o plano de contas, faz DRE, faz conciliação O que que é bancária. DRE para quem não conhece? DRE é demonstração de resultados. Uhum. Toda empresa precisa saber o que é um DRE, e precisa saber o que é um DRE gerencial. Como que você chega num DRE gerencial? Fazendo fluxo de caixa. Como você faz um fluxo de caixa? Tá falando um monte de coisa que você talvez não conheça aí, hein? Como que você faz um fluxo de caixa? Fazendo conciliação bancária. Como você faz conciliação bancária? Abrindo o seu extrato todo dia, tá? E não tem muito segredo. O DRE nada mais é do que no gerencial, tá? Porque eu acho que a pequena empresa principalmente precisa gerir fluxo de caixa. Uhum. Por quê? Porque é o fluxo de caixa que fecha a empresa. É a falta de dinheiro para pagar fornecedor, a falta de dinheiro para pagar matéria-prima que fecha a empresa. Tá? Então você vai gerar um DRE a partir do fluxo de caixa. Que tipo de informação você tem no DRE? Você vai ter o total de receitas. Quanto Uhum. que entrou de receita do dia 1 ao dia 31 na sua empresa? Aí depois você vai ter no DRE o total de custo variável. O que que é o custo variável? É todo o custo que é gerado pela venda. Então você fez uma venda, você vai lá, sei lá, uma padaria, por exemplo. Você fez uma venda, você vai pagar o imposto sobre o pão. O ISS, os impostos federais, você vai lá, os impostos sobre o faturamento são custo variável. Aí se você tem que colocar uma sacolinha para poder entregar aquele pão, isso é custo variável, você só tem o custo da sacolinha se você vende o pão, senão você não tem, Sim. tá. Então, o que que é custo variável? É tudo aquilo que só existe
se você faturar. Se você não faturar, aquele custo não existe. Então imagina que você ficou fechado por um mês, tá? Pelo motivo seja ele qual for. Aquele custo que some porque você ficou fechado, ele é variável, Entendi. tá? Depois do custo variável, ele vem o custo fixo. O que que é o custo fixo? É aquele custo que você vai ficar fechado 1, 2, 3, 1 ano, 2 anos com a pandemia, Vai continuar e o pagando. custo vai estar lá, você vai continuar pagando. Do que estamos falando? Folha de pagamento, INSS, FGTS, aluguel, conta de energia, conta de água, condomínio. São custos operacionais para a empresa poder funcionar. Tudo que é fixo, tá? Você faturando ou não, aquele valor existe, tá? Então, voltando, a gente está falando de DRE. Uhum. DRE traz receita, custo variável, custo fixo. Aí ele vai te trazer, vai trazer também os investimentos, uma aba de investimentos, de tudo que você gastou de investimento na empresa, tá? Seja investimento em consultoria, em tráfego, em papelaria, em Inovação. inovação, tudo que é de investimento. Aí ele vai te dar o seu lucro bruto, tá? E depois eles entra as movimentações não Tem operacionais. um número mínimo para lucro bruto, Rê, antes de você falar de despesa operacional? A movimentação não operacional É, no lucro bruto tem alguma recomendação que assim, ó, a empresa para ser sustentável precisa ter um lucro bruto de, depende do nicho. depende do nicho? Indústria normalmente é de 8% a 15%, Aí lucro bruto? indústria bruto, Tá, tá? Varejo normalmente é de 10 a 20 e serviço normalmente de 20 a 30, tá? entendi. Números médios de mercado, tá bom? Então isso é lucro bruto. O lucro bruto está antes do imposto. Nesse caso aqui que eu tô como é gerencial, esse modelo aqui não, Ah, entendi. Então, tá? para quem não é gerencial, seria uma espécie de lucro líquido, então. Isso. Tá bom, Só não é líquido porque depois vem a movimentação não operacional, que é o tá. quê? O que que é uma movimentação não operacional? É dívida. Hum, dívida. Então, aí vem as dívidas, o que que você paga em atraso. Se você deixou de pagar um fornecedor no mês passado e passou para o mês, virou o mês, ele vira movimentação não operacional, tá? Então, normalmente é dívida, aporte, tá? Quando o sócio entra e aporta, ele não pode Uhum, entrar em receita, ele é movimentação não operacional. entendi. É empréstimo, dinheiro que o banco vem e deposita, ele entra como entrada não operacional e depois o pagamento da parcela é saída não operacional, tá? É tudo aquilo que não faz parte da operação da empresa. Tá? Vamos supor que se você quisesse parar de pagar ou parar de fazer, se você tivesse com lucro de 20%, mesmo tendo que enfrentar problemas, sei lá, de Serasa, de processo cível, de cobrança, você conseguiria sobreviver com o lucro bruto da sua empresa, porque aí ele viraria líquido. Entendi. Deu para entender? Mais Deu, ou deu menos. sim, deu sim. Né? Aí você tira tudo isso do bruto, ele vira o líquido, Por falar em líquido, tem um termo que a gente usa que é liquidez. ok? Dá para explicar a fórmula Só disso? só deixa eu voltar um Ah, pouquinho claro, volta lá. um pouquinho no DRE. Por que que o DRE é importante para o empresário? Né, porque eu falei vários conceitos aqui, por que que Sim, ele é importante para o empresário? Você vai ter clareza de quanto que entrou de dinheiro na sua empresa, você vai ter clareza de quanto você custou para poder vender, qual foi o custo da sua venda, quanto que você está custando fixo, quanto que você tem de dívida, torna muito mais claro para você a informação para tomada de decisão. Sem você estruturar o dado dessa maneira, as decisões são no escuro. perfeito. Que aula, hein? Tá vendo? Tá vendo? Você precisa ter alguém da área de finanças na sua empresa se você não tem. E aí, uma das dificuldades, né, Rê, que essas pessoas encontram às vezes é assim: vou colocar alguém para ser meu chefe? Pelo menos para te questionar. Pelo menos para te colocar numa posição de reflexão. Se a pessoa que está no seu financeiro não te coloca numa posição de reflexão, será que é a pessoa que deveria estar lá? É porque se ela disser sim para tudo, né? Se ela disser sim para tudo, para que que você precisa dela? Isso, se você gastar tudo que você quer, Se você gastar tudo que nossa, se você gastar não tudo é? que você quer, não funciona, tá? E aliás, gastar tudo que você quer, entrando até num tema da sequência aqui, que é assim, né? Atender os meus sonhos, né? Ai, Cris, essa é uma que tá direto. Empresa, Rê, sonho ou lucro? Empresa, sonho ou lucro? Na verdade, eu pergunto para você aqui, para nossa audiência. Tem nome nossa audiência ainda? Ainda não? Como que Ah, você os eu chama? diria que neste caso aqui são os empreendedores. Olá, empreendedores. Sua empresa, ela é a revelação para você do que é a sua empresa.
Ela é a realização de um sonho ou é onde você busca ter lucro? E tem uma diferença gigantesca, Cris, porque sonho não tem preço. É verdade. Você não mede esforços para você poder realizar um sonho. E aí a decisão sua com relação à sua empresa é 100% emocional. Aí é um risco, hein? O risco é gigantesco. E eu já vi vários empresários perdendo chance de vender empresa. Porque vender empresa não é algo ruim. Você vende a empresa, você capta o dinheiro e monta outro negócio. Você não precisa se aposentar. Uhum. Mas perdendo chance de vender a empresa e depois a onda passou. Sim. Passa e a pessoa passa por dificuldade. Já vi pessoas realizando aportes na empresa, indo até o fundo do poço, porque ele não conseguia enxergar a empresa como um negócio. A empresa é a realização de um sonho. E aí, quando você toma decisões a respeito dessa empresa, está sempre ligado a como você se sente com relação àquela decisão, como que aquela decisão está ligado, como as pessoas vão enxergar a decisão que você está tomando, como que seu pai, sua mãe, seus filhos vão enxergar aquilo que você está fazendo, como que aquilo gera conforto emocional ou não para você. E aí você não está preocupado em ganhar dinheiro, você está preocupado só em realizar um sonho. Só que sonho não enche barriga de ninguém. Uhum. Isso normalmente, realização de sonho tá dentro ali da estatística do Sebrae de que as empresas fecham em 2 anos. Termina em fracasso esse sonho, né? Termina em Eu gosto fracasso. muito daquela analogia, Rê, que diz o seguinte, que fracasso não tem pai e nem amigos. Não tem. Que quando você cai em fracasso, primeiro, ninguém quer assumir o fracasso, certo? E também não tem mais companhia nenhuma. Ninguém quer estar junto com você quando você está no momento de De baixo. baixa. Ninguém quer estar junto de você. Então, normalmente, quando você gera a empresa do ponto de vista de sonho, ela tem dificuldade financeira. Por quê? Porque você não quer saber quanto custa uma venda, você não quer saber quanto custa um hotel, se você não quer saber quanto Sim, custa uma passagem aérea. E aí você entra na sua empresa, você pode ter uma empresa com espaço legal para você poder trabalhar, mas a quantidade de vezes que eu vi empresas falindo, ou passando por dificuldade financeira gigante, porque resolveu expandir, resolveu trocar todo o mobiliário, resolveu comprar até coisa simples, tá, gente? Trocar um sofá da recepção, só que ao invés de comprar aquilo que a empresa precisa, você compra aquilo que é para poder massagear o seu sonho. E podemos onde dizer isso que vai tem ego aí? parar? Tem ego, Tem ego, não tem? tem ego, E tem aí, ego. ego. Tem ego, mas tem um pouco de falta de querer enxergar. Porque a pessoa não quer saber o custo, não quer saber quanto a empresa fatura, não quer saber quanto a empresa custa. Ele vê aquele movimento no banco e às vezes o movimento de entrada e saída, ele te cega. Porque parece que está entrando e saindo, tem um movimento gigante ali, um movimento que gera ego, né, Sim, brilha aos olhos. Mas tá, no fim do mês tá sobrando alguma coisa? não olhou a margem, né? Não adianta nada você faturar 100 e gastar 120, né? Tá sobrando alguma coisa? Se não tá sobrando alguma coisa, gente, tá tudo errado. Que a liquidez está negativa. A liquidez está negativa e se você não pode esquecer que o empresário é o emprego de maior risco do mundo. Eu acredito. Por quê? Porque você está assumindo o risco de toda aquela operação sozinho. Todo o risco da operação é seu. Do que eu estou falando? Estou falando de processo trabalhista, estou falando de um dia você não tá no mês de baixa e o risco do contrato de aluguel, do condomínio, dos seus fornecedores, da vida do salário das pessoas. Sim. Todo o risco é seu, não é de outras pessoas. Então, é importante você entender que ser empresário, se você gerir de forma adequada, vai te remunerar bem, mas que existe um risco. E que as Aliás, suas por isso que você tem que ser bem remunerado, né? Porque se você tem um Exatamente. risco desse, você precisa ser bem remunerado para isso. Exatamente, só que aí você não pode tratar a sua empresa como se fosse um sonho. Perfeito. Ela é uma empresa. E qual que é o objetivo de toda empresa? O objetivo de toda empresa é dar lucro. Se a sua empresa não dá lucro, ela não está cumprindo o papel dela. Ela não cumpre com o papel dela de existência. Ah, mas Renata, você está sendo muito dura. Não, eu não estou. De novo, só trago verdades. A empresa existe para dar lucro. Tá vendo? Ó, puxão de orelha. Eu posso até fazer um Uma incremento, emendada? Pode. ao invés de dar o lucro, ter lucro, Ter né? lucro, exatamente. A empresa existe para ter lucro. Se ela não tem lucro, você precisa revisar o seu papel enquanto gestor daquela empresa. Por quê? Porque você está tomando decisões para que aquela empresa não esteja dando lucro. E o lucro,
ela não é uma entidade. Ela não é um ser desconhecido. Ela não é. A empresa, ela não dá lucro por acaso. A empresa não é aquela situação que você ganha, aí você paga, o que sobrar é lucro. Isso é o que está escrito no papel, né? Uhum. A receita menos a despesa, o custo de despesa é lucro. Isso é o que está no papel. Mas como que você faz para dar lucro? Você força a empresa a dar lucro. Força. Renata, como assim? Do que você está falando? Estou falando, vou colocar o exemplo da própria We Believe nisso. A gente tem a projeção de receita para o ano todo e eu tenho a projeção de custos e despesas para o ano todo. Dentro do custos e despesa, eu coloquei lá na movimentação não operacional o que eu vou guardar ali de fundo de reserva, que no fim das contas é lucro. Mas isso dentro do meu contas a pagar entra como se fosse uma conta recorrente que eu tenho que pagar toda semana, eu divido por Sim, é uma semana. despesa, é uma dívida sua com você É mesmo. uma dívida minha comigo mesmo, e tem que pagar. Claro. E aí quando eu faço outras contas, eu não posso considerar esse dinheiro que eu vou tirar. Então, o lucro ele é programado. Então o que que eu ensino as empresas, os empresários a fazerem? É calcular como que faz para ter lucro. E como que você faz para ter lucro? Fazendo precificação correta. Sua precificação tem que estar correta, Uhum. tá? E aí como é que você faz a precificação? Você tem que olhar todo o custo fixo da empresa, tem que olhar todos os impostos, o que você paga de comissão, o que você quer ter de margem de lucro e sai o resultado da precificação para poder ter o lucro que você quer. Nossa, Renata, que difícil! Como que você faz isso? Vou te contar como que você faz isso. Você abre o extrato todo dia, você faz a conciliação todo dia, você baixa seu contas a pagar todo dia, você baixa seu contas a receber todo dia, que você vai ter o dado para poder fazer isso. Não tem segredo, é fazer bem feito todo santo dia. O Rê, o que que é mais fácil para um empreendedor ver? Aquela montanha de problema ou as pedrinhas de problemas que vão, sabe, atrapalhando no negócio? Eu acho que se você cuida das pedrinhas, você não tem a montanha de problema. Então, se você tem um problema pequeno, não feche os olhos para ele, corrija. Não faz gaveta de pendência. Não faz lista de pendência, resolve. Como que você resolve? Simples. Normalmente as soluções elas são simples, elas não são complexas. Se ficou muito complicado, para e começa de novo. Tá errado. Até porque essas pequenas coisas impactam no lucro, né? Impacta no lucro. Diretamente, né? Porque assim, depende se você não está conseguindo crescer em vendas, um jeito é diminuir o custo, porque automaticamente você aumenta a sua margem. Exatamente. Se você faz a precificação e dá um resultado muito maior do que o de mercado, um preço muito maior do que o de mercado, não tem segredo. Tem que diminuir o custo. Hoje de manhã eu estava com um amigo, até comentei com você na hora do almoço. Ele estava dizendo o seguinte: faturava 15 milhões por mês, uma metalúrgica, atendendo grandes empresas do segmento automotivo. Uhum. Começou a entrar em dívida, 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 porque as margens muito pequenas e uns contratos muito difíceis de administrar. Pequenos erros, por exemplo, causavam uma multa gigante e um dos contratos, por um erro de uma peça que ele fez, nada obviamente que colocasse em risco a vida de alguém, mas um acabamento de uma peça que, quando entregou, essa empresa automotiva abriu um processo contra ele, levou 3 anos de margem. E por que ele teve essa falha na produção? Porque ele dependia de um fornecedor e o fornecedor entrou num problema por conta da pandemia e deixou de atender ele. Só que o contrato era dele com a automotiva. E aí ele não tinha mercadoria para poder produzir aquilo naquele formato e fez de um outro jeito. E aí acabou com tudo que ele tinha de margem e tal. Qual que é a realidade dele hoje? Faturava 15 milhões por mês, uma margem absurdamente pequena. Fatura 1 milhão por mês hoje, uma margem absurdamente grande, de 15 para 1, e hoje ele ganha mais dinheiro do que ganhava antes. Eu acredito. A gente conversa muito com isso com os empresários. Normalmente os empresários eles chegam com meta de faturamento. Se ano eu faturei 1 milhão, ano que vem eu vou faturar 2, no outro ano 2,5. Mas a meta não deveria ser de faturamento. A meta deveria ser de lucro.
E aí a gente até ia falar um pouquinho de como que o financeiro estabelece as metas da empresa. Uhum, é verdade. Dentro da We Believe, quem define as metas, mesmo do comercial, que isso também vai soar estranho para o Cris, é o É o financeiro. financeiro. É o financeiro. E do que tipo de meta é definida pelo financeiro? A gente estabelece meta de custos, qual que é o valor Uhum. total que pode gastar. Estabeleço meta de vendas, qual que é a expectativa de faturamento do ano. E aí, estabelecendo meta de faturamento, a gente estabelece meta de custo variável, quanto é o máximo que eu posso gastar para poder fazer aquelas entregas, tá? E aí, com base nisso, eu consigo até detalhar um pouco mais lá no faturamento, por exemplo. Se eu quero faturar, por exemplo, 1.000.000, quantos clientes devem compor esse 1.000.000 com base no meu ticket médio? Aí vai falar o número de clientes. Para eu poder fazer uma venda, qual que é a minha conversão? Com quantas pessoas eu tenho que falar para fazer uma venda? Aí vai falar o número de pessoas que eu tenho que falar. Aí eu vou olhar meu time comercial. Com quantas pessoas um vendedor é capaz de atender para realizar uma venda para gerar aquele faturamento do ano? Então é uma cascata. Uhum. Então, a partir do planejamento financeiro, você define o que vai acontecer no recursos humanos, quantas pessoas, qual é a projeção de crescimento em pessoas para o ano seguinte. O que você vai crescer de faturamento, o que vai crescer de custo, se você vai precisar contratar pessoas em outras áreas para poder suportar aquele crescimento. Você precisa entender qual que é o seu limite produtivo, qual que é a sua capacidade máxima produtiva, até onde dá para você ir em produção com a equipe que você tem hoje. Perfeito. Tem que acertar a eficiência, né? Tem que acertar a eficiência, não basta sair contratando. Porque também crescimentos muito rápidos e você colocar várias pessoas para dentro sem treinar, você perde em eficiência e E produtividade. aumenta o custo de gestão, né? Que é uma coisa, crescer dói, né? A dor Aliás, do o Conrado falou isso naquele evento que nós estivemos junto. a dor do crescimento é gigante, porque a hora que você cresce, você tem problema no atendimento, tem problema na produção, e é natural. Uhum. O que é importante para o empresário? Acertar o tempo de reação. A dor do crescimento existe. A diferença de quem tem sucesso para quem não tem nesse processo é o tempo de reação, o Boa. tempo de ajuste. Ô Rê, e quais são os principais erros que os empresários, empreendedores e gestores cometem? Tá, o primeiro deles é falta de controle financeiro, tá, é o primeiro e é o mais claro, porque como é um processo muito operacional, as pessoas normalmente não E não fazem, aprende na escola, né? e não aprende na escola. É triste porque saímos da escola sem saber fazer um Uhum. imposto de renda. É A verdade. gente faz imposto de renda todo mês, e eu tenho certeza que até hoje tem gente que não sabe quais são os conceitos do imposto de renda, tá. Então ter relatórios financeiros que começa no fluxo de caixa, é o que é mais importante. "Nossa, mas eu não tenho nada, Renata. Como que você me sugere começar?" Começa simples. Por onde? Pelo fluxo de caixa. "Ah, mas eu não tenho DRE", você precisa de DRE, precisa de outros relatórios? Até é legal ter, mas se você não tem nada, começa pelo fluxo de caixa e gera Uhum. maturidade sua no entendimento daquele fluxo. E depois vai implantando outras coisas se você não precisar. Mas o maior erro de todos é a falta de controle financeiro, tá? Outro erro clássico é investimento longo com retorno, investimento alto com retorno de longo prazo, tá? Do que eu tô falando? Tô falando de você pegar o dinheiro do seu caixa e pôr na frente para investir em algo na sua empresa. Pode ser uma máquina, pode Pode ser uma ser uma aposta qualquer lá. uma aposta qualquer, e você receber esse retorno daqui a 1 ano e meio. Por que que isso é um problema? Porque gera descasamento de fluxo de caixa. Hum. E se você não tiver dinheiro em caixa para suportar esse 1 ano e meio de investimento que você fez, o investimento pode te falir. Não, imagina, você estava falando agora há pouco de lucro, né, em alguns casos de 8%. Você vai num banco que come um lucro seu, sei lá, de 2% ao mês, que seria uma taxa até boa hoje, Uhum. pensando, né, na realidade do de hoje, 24% teoricamente ao ano, se você tem uma margem de 8%, qualquer dinheiro que você pegou no banco, se for de Comeu, 24%, comeu e faltou, faltou. né? Você não vai dar conta de pagar. Exatamente, tá. E do que a gente está falando aqui? A gente está falando de repente, uma compra de uma máquina, uma expansão, gente, é muito comum troca de sede dar problema financeiro, tá, mas assim, é absurdamente comum troca de sede gerar problema Por financeiro, quê? porque as pessoas não fazem caixa para poder fazer Hum, isso. Vai com a cara e com a coragem e retira dinheiro do fluxo de caixa para poder organizar a troca de sede. E aí, Cris, você tem que contar com muita sorte,
Porque não pode sair ninguém do seu comercial, não pode sair ninguém do seu financeiro, não pode sair ninguém da sua equipe produtiva, não pode sair nenhum cliente, não pode sair ninguém de lugar nenhum para você ter estabilidade, para garantir que você vai ter aquele dinheiro para fazer aquela mudança. Qualquer oscilação que tem dentro da sua empresa, e pode ser até um mês de sazonalidade, um mês que fatura menos, vai te colocar em dívida. É legal isso que você falou, que vou deixar uma provocação para quem está assistindo a gente aqui. Isso que a Rê falou é muito sério. E pode ser, por exemplo, vamos imaginar que você perca o teu melhor vendedor É. ou o teu melhor cliente. Qual é a estratégia que você tem pronto para resolver isso? Não é? E é muito comum, muito comum. Não acha que acontece só no vizinho, porque, gente, a gente tem a consultoria hoje, ela tem temos 550 empresas na consultoria, tá, de marketing, mais algumas na consultoria financeira. E a quantidade de pessoas que ligam pra gente com esse tipo de dificuldade é gigantesca. Normalmente é uma das maiores dores, tá. Outro ponto que falamos um pouquinho é misturar pessoa física com pessoa jurídica. Hum, E misturar pessoa física com pessoa jurídica, o que que é isso, né? É você pegar o seu cartão de crédito da empresa, sai de fim de semana, paga o almoço da família no cartão de crédito, paga o presente da filha no cartão de crédito, paga a gasolina da empresa no cartão de crédito, né? Compra seu carro no cartão de crédito. é comum isso ainda No hoje? cartão de crédito não, desculpa, compra seu carro na empresa comum, 80% das empresas fazem isso. Nossa. É muito comum. E aí, as pessoas criam cultura que a gente mostra o que é correto, mas a decisão é do dono da empresa, a Sim, decisão é do empresário, a gente mostra o caminho, mas a decisão do que fazer e do como fazer é do empresário. Então, separar pessoa jurídica e pessoa física também faz parte de um processo de mentalidade, de evolução de mindset. Mas é muito comum. Esse negócio de misturar pessoa física com pessoa jurídica, por exemplo, você tem um sonho de ter um carro. Aí você vai lá e compra esse carro no nome de quem? Da empresa? Desculpa, gente, não. A empresa não tem nada a ver com o teu carro. Nada a ver com o teu carro. Você quer ter um carro? Você tenha lucro, faça a distribuição de lucro para sua pessoa física e compra na pessoa física. Se você não é uma empresa de logística, não tem por que a empresa comprar carro para você, perfeito. tá? Um outro exemplo, esse eu vi, tá? Na consultoria, a pessoa veio conversar com a gente. A pessoa faturou super bem o ano todo, né? Mas a vida do empresário é muito pegada, às vezes você precisa de um conforto emocional. E aí chegou no fim do ano, ele resolveu fazer uma viagem para a Disney de um mês com a família toda. E foi. E não saiu do salário. Não, não saiu do salário, saiu do fundo de reserva da empresa. Aí a hora que ele voltou, ele tinha 3 vendedoras que mandavam super bem, as 3 pediram demissão. Nossa. O que aconteceu com a empresa? Fechou, Fechou, não dá conta. fechou. Tá. Eu acho que não fechou, que ele está lá trabalhando, mas, gente, está endividado, Não, vai. vai um tempão para organizar isso. E no fim das contas foi por que que aconteceu? Porque ele mexeu na reserva da empresa, se ele tivesse mantido a reserva da empresa, talvez ele tivesse dinheiro para segurar alguém, ou para contratar alguém mais rápido, ou para pôr mais gente do que tinha antes, porque a curva de aprendizado demora, então às vezes mesmo que inicialmente a produtividade seja menor, é melhor você ter um pouco mais de gente, mas pelo menos para poder Uhum. fazer o faturamento da empresa, mas aí ele não tinha margem de manobra. Voltou para a cadeira para fazer venda. Nossa. Comum, Cris. Muito comum, muito comum. Então separar a pessoa física e a pessoa jurídica é muito importante, porque a pessoa jurídica tem que ter o custo dela, o objetivo dela e as metas dela. E a Se pessoa é pessoa, física é pessoa, né? Pessoa jurídica é uma pessoa. é, e a pessoa física tem que ter os objetivos dela, o Uhum. sonho. Eu não sou contra o empresário realizar os sonhos dele. Até porque todo esse dinheiro que a gente está falando aqui é dele mesmo. A distribuição de lucro vai ser dele. Mas primeiro, você tem que ter lucro, para depois distribuir. Perfeito. Senão você vai distribuir prejuízo. Distribui prejuízo. E o que que eu falo lá para os empresários que estão conosco? Se você, olhando o DRE, traz essa informação se você está tendo prejuízo. Se você começa a se distribuir prejuízo todo santo mês, o que que vai acontecer? Você vai ter que ir no banco buscar empréstimo para pagar suas contas. Então, já que você não está preocupado se você está tendo lucro ou prejuízo, fecha de uma vez a empresa, pega um empréstimo grande no banco, passa um ano sabático. Você vai ficar endividado de qualquer jeito, mas pelo menos vai curtir a vida por um ano.
Fala, Cris, que é muito exagero. Não, eu fico ouvindo assim e fico imaginando, né? Porque a gente conhece tantas pessoas, né, Rê, que passam por situações difíceis, né, com as empresas, por conta de não ter, às vezes, um básico, né? Não ter um controle básico, ter um sentimento básico, né? É. Que é o controle emocional financeiro que você comentou agora há pouco. E assim, como eu sei que o seu tempo também é raro, eu quero entrar numa outra linha aqui, para não perder você, porque eu sei que daqui a pouco você tem que ir, né? Eu sei que daqui a pouco a gente tem que liberar você. Deixa eu só falar um outro item, Fala. antes da gente seguir. O tempo é seu, 2. tá? Que eu por mim Tá. ficar com você aqui. Outro item que é um problema também é compra errada, Hum. tá? O lucro tá na compra. O lucro tá na compra, E não na venda. não na venda. Hum. Porque a venda, quem dita o valor de venda é o mercado. A Certo. compra, você faz você negocia a compra. E quando você produz alguma coisa, então é eficiência de produção. É, mas o lucro tá na compra. Por Entendi. quê? Você produz, você tem que comprar matéria-prima. Se você compra bem essa matéria-prima, é mais fácil de você ter lucro. Porque o valor final de venda normalmente é meio tabelado, não Uhum. tem muito o que fazer. Mas se você compra bem essa matéria-prima, a chance de você ter lucro é maior, Perfeito. tá? Numa empresa de serviços, se você aloca o profissional correto para a atividade correta, a chance é maior de ter lucro. Por quê? Porque você evita a refação, ficar perdendo tempo, uma mesma pessoa fazendo a mesma coisa mais de uma vez. Do que eu tô falando? Tô falando que você não vai pegar um estagiário para colocar fazer um serviço de um sênior, que além do produto, o serviço não sair, vai sair tudo errado, e mais de uma pessoa vai ter que pôr a mão para poder fazer aquilo, né. E contratar a pessoa certa para o local certo. Na indústria, comprar a matéria-prima corretamente. E por que que o segredo está na compra? Porque a compra você tem poder de negociação. Quando você compra, o poder de negociação é Sim, seu. sim. Quando você está vendendo, o poder de negociação é do Do cliente. cliente, né? Tem razão. Nossa, você falou aqui, eu lembrei de uma frase que, uma historinha que contaram sobre Jack Welch, Hum. né? Foi considerado o CEO do ano, né? Diz que um colaborador de 30 anos de GE chegou para ele e falou: Mister Jack, eu trabalho para o senhor e para essa empresa há 30 anos. E o senhor me paga para me ter aqui por inteiro, o dia todo, há 30 anos. E nesses 30 anos, vocês só usaram o meu braço, nunca usaram a minha cabeça, Profundo. não é? Porque realmente, pô, o cara tinha conhecimento para poder entregar para a empresa e a empresa só fez uso do braço, porque não tinha esse conhecimento, né, de entender a competência que aquele colaborador tinha para entregar para a empresa. E às vezes o empresário está em busca só de um insight para poder fazer dinheiro. Exato. É só um insight. E aí esse outro item, antes da gente passar pro tema que você quer Ah, me eu tô perguntar, a por pessoa você. eu tô aqui segurando o Cris, hein, Não, nada, eu tô gente. por você. E um outro item que tem que dar uma olhada é a inadimplência, tá, porque a inadimplência, se mal gerida, ela corrompe todo o seu caixa também, tá. Então a inadimplência tem que estar sempre de olho, sempre controlada, não pode abrir muito mão de fechar os olhos e não olhar a inadimplência, porque normalmente ela dá uma corrompida no Uhum, caixa. perfeito. E a relação familiar nas empresas também não entra numa situação dessa? Tá na mistura da pessoa física Tá com a na mistura, jurídica, né? né. É, Tá na mistura. Porque não dá para contratar quem você não pode demitir. Tem que tomar cuidado. No financeiro, às vezes as pessoas colocam pai, mãe, irmão, esposa para cuidar do financeiro, e financeiro demanda estratégia. Essa uhum. pessoa tem a competência técnica adequada para estar lá? "Ah, mas eu tô colocando porque eu confio". Ela vai ter moral para dizer não pro dono? É. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Isso é misturar pessoa física, pessoa jurídica. Tem um funcionário fantasma lá, alguém da empresa que é Uhum. parente, que você paga o salário, tá na folha de pagamento, mas nunca aparece para trabalhar. Então, empresa é empresa, família é família, gente. Cuidado para você não levar problemas da empresa para o almoço de domingo. Perfeito. Gostou da dica? Posso entrar no próximo tema? Pode. Muito bem. Como é que você se sente fazendo a diferença na vida das pessoas? Eu já vi post na rede, depois de grandes eventos que você está lá falando e ensinando, assim como você está nos dando esse privilégio hoje, as pessoas agradecendo você. Como é que você se sente? Olha, Cris, é muito gratificante. Vou te contar um segredo, que eu ainda Conte. estou me adaptando a essa nova posição.
Ainda estou me adaptando a esse local de levar essa informação. Tem tudo a ver com o meu propósito, mas eu ainda estou me adaptando com estar à frente, levar a informação para as Uhum. pessoas. Mas é muito gratificante. Mostra que eu estou no caminho certo. Mostra que o conhecimento que a gente tem, que a gente não pode guardar só para gente. E são tantos contatos que as pessoas fazem agradecendo, dizendo que não entendiam nada de financeiro e que de repente com a informação que eu passo, normalmente a informação que eu passo é de aplicação imediata, eles conseguem realizar mudanças efetivas na empresa ou mudar o mindset, tá. Muda o mindset do dono da empresa, aquele dono que passa a olhar o financeiro não como um contas a pagar, mas como meio de fazer lucro, meio de gerir melhor a vida pessoal, a vida da empresa. Então é muito gratificante. Nós temos uma plataforma de educação e as pessoas assistem os conteúdos e sempre estão vindo dar feedback a respeito disso, do quanto o conteúdo, e a informação muda a vida delas. É como se houvesse uma mudança de paradigma, sabe o mito da caverna? Uhum, É sim. como se a pessoa estivesse lá dentro da caverna dela, realizando as atividades dela, e de repente ela tem a luz, tem a informação para poder tomar melhores decisões para a empresa dela e para a vida. Porque hoje eu vejo que eu falo sobre finanças corporativas, é sobre isso que eu falo. Mas esse conteúdo impacta a vida das pessoas na pessoa física, impacta as pessoas, impacta as relações com a família da pessoa, impacta na qualidade de vida dessa pessoa, A realização do sonho do dela, né, sonho que é dela. através da empresa, né, porque ela vai realizar se a empresa estiver indo bem, e não tomando da empresa, né. Exatamente. Então é muita gratifi é um sentimento de gratidão, sabe, de gratidão por poder levar essa informação para as pessoas. Eu fico imaginando assim, né, fim de semana, que você não está nos palcos, está lá na sua casa, com a tua filhinha, com o teu marido, e aí tem alguém em casa falando de você, não é? Tá lá falando da família: "Não, olha, a gente está conseguindo resolver isso, fazer isso, porque a Renata falou, me ensinou". Não é um negócio, É muito lindo. não é? E imagina empresas que poderiam falir e de repente não tá Uhum. falindo, tá pagando colaborador, tá pagando as pessoas por conta de algumas dicas que a gente dá. Então a gente não tem noção de onde de quais são os impactos que essa informação gera na vida das pessoas. E quando eu recebo feedback, pessoas vindo conversar, procurando nos eventos, mandando mensagem no direct do Instagram, você fala: "Gente, como é bonito esse trabalho", né, que é de muita doação, é um trabalho de muita doação de conhecimento, porque tudo que Uhum. eu conheço, eu entrego, Sim. não guardo nada para mim. Então tudo aquilo que eu posso ajudar, eu entrego. Mas é um trabalho muito bonito, porque, você vê rapidamente aquelas pessoas que absorvem a informação, quando elas aplicam, rapidamente elas conseguem se reorganizar. Eu já atendi algumas pessoas que vieram conversar comigo desesperadas. Desesperadas, porque estavam em situação financeira muito delicada na empresa. E hoje ainda estão passando por uma situação delicada, mas já não estão mais desesperadas. Porque elas conseguiram criar um plano de ação. Uhum. E se você tem um plano de ação, mesmo que a situação ainda esteja difícil, você já sabe qual é o caminho a seguir. Sim. Enxerga uma luz, né. Enxerga uma luz, e aí você vai fazendo, porque é trabalho de formiguinha, no financeiro é trabalho de formiguinha, você vai fazendo e vai vendo o resultado, vai fazendo e vai vendo o resultado, é muito gratificante. Você me dá direito a mais uma pergunta? Claro, Então tá bom. Eu vou te dar um superpoder e vamos imaginar que neste momento você tivesse acesso a todos os WhatsApps do mundo, meu Deus. e você tem direito a mandar uma mensagem, para todas essas pessoas. Qual o recado que você daria para elas, para uma pessoa, de repente, que quisesse ser milionária? Uma pessoa que quiser ser milionária, Você tem todos os celulares do mundo, você vai mandar a dica de como que ela poderia ficar milionária. é muito mais mindset do que técnica isso. Então a minha mensagem seria: acredite em você e siga em frente. Uau, hein? É possível. É possível, acredite em você e siga em frente, porque a gente recebe muita pedrada no caminho. Mas se você acreditar e seguir em frente, a chance de dar errado é nula. Você vai tropeçar, não tenho dúvidas que você vai tropeçar, mas você vai alcançar. A hora que chegar no fim do túnel, você vai alcançar.
Mas leve as dicas que a Rê deixou aqui. Vai, sai nessa caminhada, e é verdade, né? Porque tudo que você trouxe aqui de informação, essa disciplina, esse jeito de poder construir, você vai encontrar pedra no caminho? Vai, porque isso chama-se vida, Uhum. né? Diz que a vida é quando você pega aquelas lápides, você tem a data de nascimento e tem a data de óbito, Uhum. e que a vida acontece no tracinho, É né? verdade. Que é o que está no meio entre um e o outro. E nesse tracinho, você Acontece de tudo. tem que carregar essas dicas valiosas que a Rê trouxe para cá. Rê, como é que te acha na rede? Bom, meu Instagram é @renatapts e o arroba da We Believe é @WeBelieve, www.webelieve.com, tá bem? E se alguém quiser comprar algum evento, participar de algum evento do Believe, como é que faz? Pode procurar tanto no nosso site quanto no meu Instagram, que eu direciono, tá? A gente vai estar com evento, a gente tá sempre com evento, Uhum. tá? Então temos eventos no fim do mês, tem evento esse fim de semana. Então a gente tem sempre conteúdo importante para empreendedor, porque o nosso objetivo, de novo, é acelerar empresas, alavancar empresas, tornar pequenas empresas em médias empresas. Perfeito. E olha, a We Believe tem metodologia própria e, não é, de Sim. total resultado, porque eu já tive a oportunidade de participar de uma turma, só vejo gente lá agradecendo, lá o Conrado, agradecendo a Rê, falando muito bem da We Believe, porque tudo que vocês trouxeram, né, dentro dos eventos mudou realmente a vida dessas pessoas. Isso. O Conrado Adolfo, que é o fundador da We Believe, ele é praticamente o fundador do marketing digital no Brasil. Todo mundo que vocês escutam falar de marketing digital passou em algum momento pelo Conrado, ou como aluno, ou como mentorado, passou ali pela mentoria do Conrado, tá? Nossa metodologia hoje é o 9 públicos, é o 9 Ps. E então a gente tem livro, tem material, tudo para poder ancorar o método de marketing e vendas, tá? De como Uhum. você alavanca a sua empresa baseado no marketing e vendas. E aí, se alguém se interessar por esse conteúdo, segue o Conrado também, tá? É com @Conrado Adolfo, com PH, tá bom? Vale a pena, recomendo. Vai lá que vale muito a pena. É Certo, Rê? isso, tá bom? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, por todo o ensinamento que você trouxe, além do brilho que você trouxe para a gente aqui. E fica o convite para uma próxima edição. Quando você estiver por perto Combinado. aqui, vem novamente. Perfeito. Muito obrigada, viu, Cris, pelo convite. É uma honra estar aqui, né, compartilhando um pouquinho desse conhecimento com você e com a sua audiência. E tamo aí, qualquer coisa é só chamar. Joia. Muito obrigado. E para você que está vendo a gente, obrigado pela sua audiência. E olha, anotou todas as dicas? Quer ter dinheiro na tua empresa? Lembre-se, olha o que a Rê falou, o lucro não está na venda. Lembra que ela falou isso? Então administre de acordo com o seu dinheiro, faça lá o seu DRE, porque para ter dinheiro você precisa gastar menos do que ganha, você precisa ser menos emocional, não misturar o seu CPF com o seu CNPJ e certamente isso trará para você mais resultado, mais dinheiro para que você possa realizar o seu sonho, dos seus colaboradores e da sua família. Tá bom? Te vejo no próximo episódio. Tchau!